Duas formas de se interpretar a palavra de Deus. One way is from a dispensational structure. Uma delas é através de uma estrutura dispensacionalista. The Scofield Bible in the United States popularized this particular way of interpreting Scripture. A Bíblia Scofield particularmente popularizou essa forma de interpretar as Escrituras. They will tend to break up the Scripture in sections such as innocence, conscience, government, law, etc. A tendência nessa estrutura de se dividir as Escrituras em vários segmentos, como inocência, consciência, governo, lei. They call each of these periods a time of testing that ends in failure, and then God begins a new dispensation. Cada período desses é chamado de um período de provação, ao final do qual ele termina em fracasso, então Deus começa uma nova dispensação. They are now moving more toward what is called a progressive dispensationalism. Hoje em dia o movimento está se movendo mais rumo àquilo que é chamado de dispensacionalismo progressivo. They are making many changes to the interpretational structure of the classic dispensationalist. Muitas mudanças têm sido feitas em relação à interpretação clássica do dispensacionalismo. There are thousands and hundreds and millions of Christians who hold to this interpretation. Há centenas, milhares, milhões de crentes dedicados, sérios com o Senhor, que defendem esse ponto de vista, essa forma de interpretar as Escrituras. And they are very dedicated and love Christ. São pessoas muito dedicadas que amam a Cristo sinceramente. So even though I don't hold to this interpretation, I respect these Christian people. Então, mesmo não defendendo esse ponto de vista particularmente, eu respeito esses irmãos. I come to the scriptures from a covenantal structure. Eu abordo as Escrituras, eu enxergo as Escrituras a partir de uma estrutura aliancista. I believe that the concept of covenant structures God's word. Eu creio que a estrutura das alianças, dos pactos, é que estrutura a palavra de Deus. What's interesting is both covenant and dispensationalists use the same terms. É interessante que tanto os aliancistas como os dispensacionalistas usam os mesmos termos. But there is a difference in how they interpret Scripture. Mas há uma diferença através da qual fica claro que a interpretação das Escrituras ocorre. Dr. Palmer Robinson, in his book, The Christ of the Covenants, writes, O Dr. Palmer Robertson, no seu livro Cristo dos Pactos, ele escreve: God's initiatives in the establishment of covenant relationships as iniciativas de Deus no estabelecimento dos relacionamentos, das estruturas de relacionamentos de pacto, structures the essential framework for understanding the great biblical periods. As iniciativas de Deus no estabelecimento dos relacionamentos de pactos estrutura a moldura essencial para se compreender as grandes épocas bíblicas. My message this morning is on God's sovereignty and His eternal covenant. A minha mensagem desta manhã é acerca da soberania de Deus e seu pacto eterno. My text are Genesis 17:7 and Hebrews 13 verse 20-21. Os textos que eu gostaria de focalizar nessa manhã são Gênesis 17:7 e Hebreus 13, 20 e 21. Gênesis 17:7 diz: Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Hebrews 13, 20 and 21. E agora Hebreus 13, versículos 20 e 21.
vos aperfeiçoe em todo bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Desculpem, eu comecei do 21. Ora, o Deus da paz, versículo 20, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. In order to understand this subject, we must begin with God's eternal counsel of redemption. Para que nós possamos entender, compreender esse assunto, é preciso começarmos com o conselho eterno de Deus com relação à redenção. My message will have 5 points. Minha mensagem terá 5 pontos. All my messages have 5 points. Todas as minhas mensagens têm 5 pontos. I am a 5-point Calvinist. Eu sou um calvinista de 5 pontos. So I want to remain consistent. Então eu quero ser uniforme com as minhas crenças. The Bible mentions the counsel of God that precedes all things. A Bíblia menciona o conselho de Deus que vem antes de todas as coisas. Or else we'll read Isaiah 46, 10 and 11. O Eros vai ler Isaías 46, 10 e 11. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Again, the counsel of redemption is that which is mentioned in Ephesians 1:11. O conselho da redenção é aquele que é citado em Efésios capítulo 1, versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Again, we see that God will work out all things according to the counsel or purpose of His own will. Novamente temos que nos relembrar que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. The counsel of God is called plan, purpose, good pleasure, election, foreordination. Os nomes nas Escrituras que são usados para conselho de Deus são plano, propósito, beneplácito, eleição, pré-ordenação. The counsel of redemption refers to the everlasting agreement between the persons of the Trinity to elect, redeem, and restore a people of God for His glory. O conselho da redenção de Deus refere-se ao acordo eterno entre as pessoas da Trindade para eleger, para redimir e para restaurar um povo para Deus, para a glória de Deus. Since it was made in eternity, man was not a part of this counsel. Já que esse conselho teve lugar na eternidade passada, então o homem não faz parte desse conselho. Let's consider some of the aspects of the counsel of redemption. Vamos levar em conta alguns aspectos do conselho da redenção. First, the Father elected to save a people and gave them to His Son. Primeiro, o Pai escolheu salvar um povo e dar ao seu filho. As Ephesians 1 says, even as He chose us in Him before the foundation of the world. Conforme diz Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. In the original language, that's in the middle voice, He chose for Himself. No grego isso está numa voz que diz que ele escolheu para si mesmo. As I was sharing last night, my salvation and all who are saved is rooted in the sovereign grace and will of Almighty God. Como eu partilhei ontem à noite, tanto a minha salvação como a de todos os demais está alicerçada na graça maravilhosa do Deus Todo-Poderoso.
We see this in John 6:37 through 39. Nós lemos isso claramente em João 6, 37 a 39, que diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. We see in these verses all that the Father gave to the Son. Vemos nesses versículos todos que o Pai deu ao Filho. That's why I know, as I shared last night, my salvation is God's electing grace. É por isso que eu partilhei que a minha salvação é a graça eletiva de Deus. I was saved out of the cult of the Jehovah Witnesses. Eu fui salvo da seita dos testemunhas de Jeová. I will be sharing more about that in the sermon tomorrow morning. Amanhã pela manhã eu estarei partilhando um pouco mais disto. But what James shared last night was excellent thoughts concerning witnessing to them. Mas o que James partilhou ontem à noite são formas muito interessantes de você conversar com uma testemunha de Jeová. I've written a book on how to share Christ with a Jehovah's Witness. Eu escrevi um livro a respeito de como você partilhar sua fé com uma testemunha de Jeová. If in the future I will rewrite or reprint it, I will add his thoughts in the appendix. Se eu voltar a fazer uma reimpressão desse livro, eu certamente vou acrescentar aquilo que James colocou num apêndice. And I may even give him credit. E talvez eu dê crédito a ele, But I'm not making a promise. mas não estou fazendo uma promessa. God saves us by his mercy and his grace. Deus nos salva pela sua misericórdia e pela sua graça. Because he chose us back in eternity. Porque ele nos escolheu na eternidade. In the council of redemption, God the Father chose us. No conselho da redenção, Deus o Pai nos escolheu. In the council of redemption, God the Son was willing to die for those whom the Father gave him. No conselho da redenção, Deus o Filho estava disposto a morrer por aqueles que o Pai lhe dera. In Matthew 1:21, Em Mateus 1:21, nós lemos: ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus, he would be named Jesus, and he will save his people from their sins. O seu nome seria Jesus, porque ele salvaria o seu povo do pecado. As he says in John 10:11, I am the good shepherd who lays down his life for his sheep. Como ele diz em João 10, eu sou o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Again, he says in John 6:38, I have come down from heaven, Em João 6,38 diz: eu desci dos céus, not to do my will, não para fazer a minha vontade, but the will of him who sent me. mas a vontade daquele que me enviou. So the Lord Jesus Christ came to the earth to do the will of God the Father. Então Jesus Cristo veio ao mundo para fazer a vontade de Deus o Pai. And the will of God the Father was for the Son to die for those whom he gave. E a vontade do Pai era que o Filho morresse por aqueles a quem Deus o Pai dera ao Filho. God the Father chose a people. Deus o Pai escolheu um povo. God the Son was willing to die for them. Deus o Filho estava disposto a morrer por esse povo. And God the Holy Spirit was willing to regenerate the elect of God. E o Espírito de Deus estava disposto a regenerar esses eleitos de Deus. As we read in 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Conforme nós lemos em 2 Tessalonicenses 2:13, entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. So we see that God chose us to be saved through the sanctifying work of the Holy Spirit of God. Então nós constatamos que Deus nos escolheu para a salvação através dessa obra santificadora do Espírito And through belief in the truth. e pela fé na verdade.
So when I believed upon Jesus Christ as my Lord and Savior, Então, quando eu criei em Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor, it was because God the Father had chosen me back in eternity. é porque Deus o Pai, na eternidade passada, havia me escolhido. And the Holy Spirit enabled me and gave me faith to trust and believe upon the Lord E o Jesus. Espírito Santo foi quem me capacitou para ter fé, colocar fé no Filho, o Senhor Jesus Cristo. So salvation is all in the triune God the Father, Son, and Holy Spirit. Então a salvação está toda ela dentro do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. As we move from the eternal counsel into history and time, I share the second point. À medida que nós passamos do conselho que aconteceu na eternidade para a história em si, eu entro no segundo ponto da mensagem. We begin with the historical covenant that God entered into with Adam and his posterity. Nós começamos com pacto que Deus fez com Adão e sua posteridade pré-queda. Adam and Eve were created in covenant relationship with God. Adão e Eva foram criados num relacionamento de pacto, de aliança com Deus. They were created upright and perfect. Foram criados retos, perfeitos. Yet we read in Hosea 6, verse 7. Ainda assim nós lemos em Oséias 6, versículo 7. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Does that mention the covenant? Oh, yes. Adam broke the covenant. Adão violou, transgrediu a aliança. This covenant is referred to by various names. Essa aliança tem vários nomes. Some refer to it as the covenant of works. Alguns se referem a ela como aliança das obras. Some the covenant of life. Alguns se referem a ela como aliança da vida. Some the covenant of creation. Outros como aliança da criação. In the Westminster Confession, it states this. Na confissão de Westminster, o seguinte é dito: The first covenant made with man a primeira aliança feita com o homem was a covenant of works, foi uma aliança de obras, whereby life was promised to Adam, através da qual a vida foi prometida a Adão, and in him to his posterity, e nele para a sua posteridade, upon condition of perfect and personal obedience. com base na condição de obediência perfeita e pessoal. So Adam was made a promise by God. Então a Adão foi feita uma promessa, Deus lhe fez uma promessa. And the promise of God was that if he would remain faithful and not eat of the tree of the knowledge of good and evil, he would be instilled or locked into righteousness. Então a promessa de Deus foi que se ele permanecesse obediente e não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele seria como que what's the last part of it? He would be locked into righteousness. Okay. Ele seria como que trancafiado dentro da justiça, não teria como escapar dela. It says in Genesis 2:15 and 16. Nós lemos em Gênesis 2, 15 e 16 o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. 17, too, right? 17. Yeah. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. He said, "You're free to eat from every tree of the garden, but from the tree of knowledge and good and evil do not eat, because in that day you will die." Você está livre para comer de todas as árvores do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. In this covenant there was the promise of blessing or the curses of disobedience in violating this covenant. Nessa promessa havia tanto as recompensas, as bênçãos da obediência, como também as maldições do violar do pacto, da aliança. But we know that Adam sinned. Mas nós sabemos que Adão pecou. Romans 5:12 Romanos 5:12 diz isso claramente. brings out how Adam sinned as the covenant federal head of all people. You can just read that.
Versículo 12 diz: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. When Adam sinned, all of us sinned in Adam. Quando Adão pecou, todos nós pecamos em Adão. Spiritual death came into the world. A morte espiritual adentrou o mundo. Physical death came into the world. A morte física entrou no mundo. And eternal death, separation from God, entered into the world. E a morte eterna, a separação de Deus, entrou no mundo. For all of those that do not receive Jesus Christ as Lord and Savior shall be eternally separated from God. Porque todos aqueles que não recebem a Jesus Cristo como Salvador e Senhor estarão eternamente separados de Deus. But I have good news for you. Mas eu tenho boas novas para vocês. After the fall of Adam, Depois da queda de Adão, the counsel of redemption began to work. o conselho da redenção voltou a trabalhar. That brings me to my third point. Isso me traz ao meu terceiro ponto da mensagem. The establishment of the covenant of grace immediately after the fall. A criação, o estabelecimento da aliança da graça imediatamente após a queda. The Baptist Confession of 1689 A Confissão Batista de 1689 says this: diz o seguinte: Moreover, man having brought himself under the curse of the law by his fall, além do mais, o homem tendo se colocado sob a maldição da lei pela sua queda, it pleased the Lord to make a covenant of grace, agradou ao Senhor fazer uma aliança da graça, de graça, where he freely offers unto sinners life and salvation by Jesus Christ. Onde ele oferece gratuitamente ao pecador a vida e a salvação por meio de Jesus Cristo, Requiring of them faith in him, requerindo deste a fé nele, that they may be saved, para que seja salvo, and promising to give unto all those e prometendo dar a todos os que that are ordained to eternal life são ordenados para a vida eterna, his Holy Spirit, o seu Espírito Santo, to make them willing and able to believe. para torná-los dispostos e capazes a obedecer, a crer. Again, they wrote, Novamente, diz a confissão, this covenant is revealed in the gospel, first of all, to Adam. esta aliança é revelada no Evangelho primeiramente para Adão, In the promise of salvation by the seed of the woman, na promessa de salvação pela semente, por intermédio da semente da mulher, and afterwards by the farther steps, e posteriormente pelos outros passos que vêm a seguir, until the full discovery, até a total descoberta, therefore, was completed in the New Testament. que se completa no Novo Testamento. Herman Bavinck wrote in his book, Our Reasonable Faith, O autor Henry Bavinck escreveu no seu livro Uma Fé Razoável o seguinte: the counsel of redemption fixed in eternity, o conselho da redenção estabelecido na eternidade, and the covenant of grace with which man is acquainted immediately after the fall, e a aliança da graça com a qual o homem se familiariza imediatamente após a queda, and which is set up, stand in closest relationship e que é feita, reside no relacionamento mais íntimo with each other. um com o outro. They are so closely related Estão tão intimamente relacionados that one stands or falls with the other. que um permanece ou cai junto com o outro. And we see this first promise in Genesis E 3:15. nós vemos essa primeira promessa em Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Again, Bavinck writes, Novamente, Bavinck escreve o seguinte: true, the word covenant is not
named in the context. É verdade que a palavra aliança não é mencionada nesse contexto. It is a word which only comes later É uma palavra que só surge mais tarde, in connection with Noah, Abraham, and others. ligada a Noé, Abraão e outros. When men have in their various struggles against nature Quando os homens têm, nas suas várias lutas contra a natureza and against e animals, contra os animais, and by the practical experience of life, e por meio da experiência prática de vida, come to know the necessity esse homem chegou ao conhecimento da necessidade and usefulness of contracts and covenants. e da utilidade de contratos nas alianças, nos pactos. Nevertheless, in principle Ainda assim, em princípio and essence, there is present in the mother promise all that constitutes the meaning of the covenant of grace. está presente na promessa mãe tudo que se constitui em significado para a aliança da graça. This is the covenant of grace that flows out of the eternal counsel of redemption. Essa é a aliança da graça que flui do conselho eterno da redenção. It has 4 characteristics. Ela tem 4 características. The covenant is everywhere and at all times one in essence. A aliança da graça está por toda parte e o tempo todo é uma só em essência. But always manifests itself in new forms and goes through different dispensations. Mas sempre se manifesta em novas formas e atravessa as diversas dispensações. Yet it is always the covenant of grace. Ainda assim, permanece sempre a aliança da graça. The one great all-inclusive promise of this covenant is A grande e completamente exaustiva promessa desta aliança é a seguinte: I will be your God and you will be my people. serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Even as Revelation 21 verse 3 brings out. Assim como salienta Apocalipse 21:3, que diz: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. It is always the same gospel, É sempre o mesmo evangelho, the same Christ, o mesmo Cristo, the same faith, a mesma fé and always confers the same benefits. e sempre oferece ou apresenta os mesmos benefícios. Second, Em segundo lugar, the covenant of grace has a remarkable characteristic in that all its dispensations has an organic character. a aliança da graça é marcante, tem uma característica marcante no sentido de que todas as dispensações nela presentes têm uma característica orgânica. It unfolds in different perspectives, but it's the same covenant through redemptive history. Ela se desdobra em aspectos diferentes, mas é a mesma aliança através da história. As Palmer Robertson says in The Christ of the Covenants, Assim como Palmer Robertson declara no O Cristo dos Pactos, with Adam we have the covenant of commencement. com Adão nós tivemos a aliança do início. With Noah we have the covenant of preservation. Com Noé nós tivemos a aliança da preservação. With Abraham we have the covenant of promise. Com Abraão nós temos a aliança da promessa. With Moses we have the covenant of law. Com Moisés nós temos a aliança da lei. With David we have the covenant of the kingdom. Com Davi nós temos a aliança do reino. And with Christ we have the covenant of consummation. E com Cristo nós temos a aliança da consumação. So we have one beautiful covenant flowing through redemptive history, culminating in Jesus Christ. Então nós temos uma linda aliança que flui através de todos os períodos da história e culmina em Jesus Cristo. In the old covenant we have promise. Na velha aliança nós temos a promessa. In the new covenant we have fulfillment. Na nova aliança nós temos o cumprimento. In the old covenant we have shadow. Na velha aliança nós temos a sombra. In the new covenant we have reality. Na nova
aliança nós temos a realidade. In the Old Covenant, we have prophecy. Na antiga aliança nós temos a profecia. In New Covenant, we have the realization. Na nova aliança nós temos o cumprimento, a realização. In the Old Covenant, it is anticipatory. A antiga aliança, ela é antecipatória, por assim dizer. And in the New Covenant, it's commemorative. A nova aliança é comemorativa. Third, Em terceiro lugar, the covenant of grace realizes itself in a way which fully honors man's rational and moral nature. Realizes. The covenant of grace realizes it. Shows itself. a aliança da graça se demonstra de uma forma que honra completamente a natureza racional e moral do homem. Even though the covenant of grace lays down no demands and no conditions, Embora a aliança da graça não coloque exigências, condições para o homem, nevertheless it comes to us admonishing us to faith and repentance. ainda assim ela nos diz para nos arrependermos e crermos. Because the covenant of grace will supply the grace to repent and believe upon the Lord Jesus Christ. Porque a aliança da graça nos fornecerá a graça para nos arrependermos e crermos no Senhor Jesus Cristo. But God addresses man as a moral and a rational being, even though the covenant of grace is grace. Embora a aliança da graça seja graça, Deus trata o homem como um ser racional, como um ser moral. God, through His sovereign work of the Holy Spirit, enables us and gives us grace to believe and receive Jesus Christ as Lord and Savior. Deus, na sua misericórdia e na sua graça, nos capacita para crermos e recebermos a Cristo e sermos salvos. Number 4. Número 4. The covenant of grace finds its ultimate fulfillment in the person and work of the Lord Jesus Christ. A aliança da graça encontra seu cumprimento último na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. It has been said that in the Old Testament Christ is concealed. É dito que no Antigo Testamento Cristo está velado. And in the New Testament, Christ is revealed. E que no Novo Testamento Cristo é revelado. I have always shared with my church Sempre tenho partilhado com a minha igreja that the Word of God from Genesis to Revelation que a palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, has as its theme tem como seu tema the person and the work of the Lord Jesus Christ. a obra e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. So we can go back to the Old Covenant and see pictures of Christ. Então podemos voltar à antiga aliança e enxergarmos figuras de Cristo. This is exactly what the Lord Jesus Christ Himself taught. É o que o próprio Senhor Jesus ensinou. Luke 24, verse 44 will be read. Lucas 24, 44 diz o seguinte: These are the words of our Lord and Savior, Jesus Palavras Christ. do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. So the Lord Jesus said, go back to the Old Covenant, it was written about me. Voltem à antiga aliança, disse Jesus. O que está escrito ali é a meu respeito. And I want to take a few moments to go back and see the picture of Christ in the tabernacle. Então eu quero voltar um pouquinho com os irmãos no tempo e olhar para o tabernáculo para vermos a figura de Cristo ali presente. Since everything in the Old Covenant was pointing to the coming of Christ and His pictures of Him, we will see it in the tabernacle. Então, já que a antiga aliança apontava para Jesus, eram figuras dele, nós vamos ver isso no tabernáculo. So let's begin to get a picture of the tabernacle. Então vamos imaginar o tabernáculo. First of all, there was a curtain around the tabernacle 150 feet long, Primeiramente havia uma cortina ao redor externo do tabernáculo que tinha aproximadamente 50 metros and 75 feet wide. e aproximadamente 25 metros de largura. It had only one entrance into the courtyard area. Havia apenas uma entrada para aquele pátio externo.
And this entrance represented Jesus Christ in his introduction to God. Então essa entrada representa Jesus Cristo quando ele nos apresenta a Deus. The entrance was 30 feet wide. A entrada tinha aproximadamente 10 metros. It had 4 beautiful colors. Havia 4 cores magníficas. The linen was representative of the purity and sinlessness of Jesus Christ. O linho representava a pureza, a não pecaminosidade de Jesus. The blue represented his heavenly origin. O azul representava a sua origem celestial. The purple represented his royalty as King of Kings and Lord of Lords. Purple. Represented his royalty. O roxo representava a realeza de Jesus. Estava esquecendo o nome da cor. And the red the scarlet, his redeeming work through his blood. E o vermelho ou escarlate representava o seu sangue redentor. There was only one entrance into the tabernacle. Só havia, portanto, uma entrada ao tabernáculo. No one dared to come any other way but the eastern gate. Ninguém ousaria entrar por outro caminho a não ser essa porta oriental. As Jesus Christ is the only way to God the Father. Já que Jesus Cristo é o único caminho para Deus o Pai. In John 14:6. Em João 14:6. Jesus is the way, the truth and the life. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. No one comes to the Father except through him. Ninguém vai ao Pai senão através dele. We're not all climbing up a mountain different ways to get to heaven. Nós não estamos todos subindo uma montanha por vários ângulos e lados diferentes para chegar no céu. The only way to heaven is through the Lord Jesus O único Christ. caminho para o céu é através de Jesus Cristo. When they went into the entrance of the tabernacle, Então, quando se passava por essa entrada do the tabernáculo, first furniture was the altar of sacrifice. a primeira mobília, digamos assim, que havia ali era o altar do sacrifício, Which was a picture of Christ in his ministry of reconciliation. que é uma figura de Cristo no seu ministério de reconciliação. As God's word says in 2 Corinthians 5:19, Como Deus diz em 2 Coríntios 5:19, God was in Christ reconciling the world unto himself. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. As you come to Christ, you come to the altar of the cross. À medida que você vem a Cristo, você se aproxima do altar da cruz. We are reconciled through the work of Jesus Christ at Calvary. Somos reconciliados através da obra redentora de Cristo no Calvário. The picture of Christ in the altar of sacrifice. Então, a figura de Cristo no altar do sacrifício. And then as we continue through the tabernacle furniture, E à medida que adentramos um pouquinho mais no tabernáculo, we come to the laver. The laver of washing. nós chegamos chamado de mar, bacia, mas seria o mar. Okay. This represents Christ's ministry of sanctification. Que representa o ministério de santificação de Cristo. Once you have been saved, your life is to continue in the process of sanctification. Uma vez salvo, você deve continuar no processo de santificação na sua vida. The Levitical priest would wash their hands and feet every day. O sacerdote levítico lavava as mãos e os pés diariamente. Jesus is our sanctification. Jesus é a nossa santificação. In John 17:17, Em João 17:17, it says, "Thy word is truth, ele diz: a tua palavra é a verdade. and we are sanctified through that truth." E nós somos santificados por essa verdade. Jesus Christ is our sanctification. Jesus Cristo é a nossa santificação. And we need daily cleansing of our lives. E nós precisamos de purificação diária em nossa vida. We who are saved need daily cleansing. Nós que somos salvos precisamos de purificação diária. In the same way that the priest would wash their hands and their feet every day as they went about ministry. Da mesma forma que o sacerdote lavava pés e mãos diariamente ao ir rumo ao ministério que realizaria.
So we who are in ministry, particularly pastors, need daily cleansing as we do ministry. Então nós que estamos no ministério, especialmente os pastores, precisamos de purificação diária. It is very easy for we who are pastors to fail to walk in sanctification. É muito fácil nós que somos pastores deixarmos de caminhar em santificação. Proverbs 4 says we are to guard the heart because out of it flow the issues of life. Provérbios 4 diz para nós que nós temos que guardar o nosso coração porque dele fluem todas as fontes da vida. We who are handling sacred things can become unholy. Nós que estamos lidando com coisas sagradas podemos nos tornar impuros. Many pastors in America are losing their ministry. Há muitos pastores nos Estados Unidos perdendo o seu ministério. They are doing everything but guarding their own hearts. Estão fazendo tudo menos policiando o seu próprio coração. And they are getting themselves involved in moral impurity. E estão com isso se envolvendo em impureza de ordem moral. Pastor after pastor are losing their ministries. Pastor e mais pastor perdendo o seu ministério. They are failing to be sanctified daily through the cleansing of Jesus Christ. Estão deixando de se purificar diariamente através do sangue de Jesus Cristo. It's easy to do all kinds of ministry as a pastor. É fácil realizar toda sorte de ministério como pastor. And fail to guard our own hearts. E ao mesmo tempo deixar de guardar o nosso próprio coração. And fail to have that quiet devotional time with the Lord Jesus E Christ. negligenciar aquele tempo a sós diário com Jesus Cristo. And to be cleansed daily. E de ser purificado diariamente. I call upon all pastors Eu sempre digo a todos os pastores com quem converso that as we are preaching the word of God to others, que à medida que estamos pregando a palavra de Deus a outros, that we will let the word of God cleanse our hearts. nós precisamos permitir que a palavra de Deus esteja purificando a nossa própria vida. And let the Lord Jesus Christ sanctify us every day of our life. Permitindo que o próprio Senhor Jesus nos santifique diariamente. And guard your hearts E guarda o teu coração, that you do not lose your ministry. de forma que você não venha perder seu ministério. As the priest would be sanctified every day, Assim como o sacerdote se purificava diariamente, washing their hands and their feet, lavando mãos e pés. so we need cleansing through Christ as we go in ministry. Assim nós precisamos dessa purificação através de Cristo, à medida que entramos diariamente em ministério. Now I move into the tabernacle itself. Agora nós chegamos ao tabernáculo em si. We come to the table of showbread. Nós chegamos à mesa dos pães asmos, Which is a picture of Christ's ministry of satisfaction. que é uma figura do ministério de Cristo que satisfez. Jesus said in John 6:48, I am the bread of life. Jesus diz em João 6,48, eu sou o pão da vida. Again, we are to feed upon Jesus. Novamente nós precisamos nos alimentar de Jesus. He's not only our sanctification, Ele não é apenas a nossa santificação, but He is the satisfaction for our life. Ele é a satisfação da nossa própria vida. The bread was changed every Sabbath, Todo sábado o pão era mudado. and the priest would then eat the bread. E os sacerdotes então comiam o pão. And may we as pastors feed upon the bread of life in God's Word. E que nós, pastores, estejamos nos alimentando do pão da vida na palavra de Deus. May we find our deep satisfaction in Jesus Christ, our Lord and Savior. Que a nossa satisfação mais completa se encontre na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. He is the one that will fulfill our lives every day. Ele é o que trará realização à nossa vida diariamente. The ministry is hard. O ministério é duro, It has a lot of demands. exige muito de nós. The pressure is great. As pressões são muito grandes. But as we feed upon Jesus Christ daily, Mas à medida que nos alimentamos diariamente de Jesus Cristo, as we are sanctified by His presence in our life, à medida que somos santificados com a presença dele na nossa vida, we can then fulfill our ministry podemos realizar o nosso to ministério the praise and glory of Jesus our Lord. para o louvor e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. There was also the lampstand. Havia também o candelabro. This represents
Christ's ministry of illumination. Isto representa o ministério de iluminação que Cristo realiza. In John 9:5, he said, Em João 9:5 ele diz, I am the light of the world. ele diz, eu sou a luz do mundo. Jesus is the light in our hearts as Christians. Jesus é a luz no nosso coração, nós que somos crentes nele. He is the one that can enlighten the Word of God to our hearts. Ele é aquele que ilumina a palavra de Deus para que nós a entendamos. He can give us deep understanding of His Word. Ele pode nos dar percepção profunda da sua palavra. He does this through the ministry of the Holy Spirit. Ele faz isso através do ministério do Espírito Santo. And then we come to the altar of prayer. Aí nós chegamos ao altar de oração. This represents Christ's ministry of intercession. E isso representa o ministério de oração, de intercessão de Cristo. 1 Timothy 2:5. 1 Timóteo 2:5. There is one God Há um só Deus and one mediator between God and man, e um só mediador entre Deus e os homens, the man Christ Jesus. Jesus Cristo, homem. We as pastors need a consistent prayer life. Nós, como pastores, precisamos de uma vida consistente de oração. The pastors in America that they have interviewed Os pastores nos Estados Unidos que vêm sendo entrevistados have shared that they spend about 5 minutes a day têm partilhado que investem cerca de 5 minutos por dia in prayer and in study of the Word of God. no estudo e na oração, estudo da palavra e na oração. So it is no surprise Não é à toa that there is so much fallout in pastors in America. que há tanta queda, tanta desgraça entre pastores nos Estados Unidos. They are not feeding upon Jesus Christ daily. Não estão se alimentando diariamente de Jesus Cristo. They are not spending time in prayer with God. Não estão investindo tempo em oração com Deus. They are not being sanctified through the Word of God. Não estão sendo santificados pela palavra de Deus. They are not allowing Christ to illuminate their heart to His Word of truth. Não estão permitindo que Cristo, através da sua palavra da verdade, ilumine suas vidas. They're so busy doing all the other things Estão tão ocupados fazendo todas as outras coisas that they're missing the main thing. que estão perdendo de vista o principal. In Chaucer's Canterbury Tales, can you say that? Canterbury Tales. Yes, In English literature. Eu sei o termo em português, está me fugindo. Os contos da cantuária, né? In the Canterbury Tales, there is a statement. Há uma frase ali. If the gold rust, what will the silver do? Se o ouro enferrujar, o que acontecerá com a prata? If we who are pastors are not in God's Word, Se nós que somos pastores não estamos mergulhados na palavra, if we are not feeding upon Jesus Christ daily, se não estamos nos alimentando diariamente de Jesus, if we are not growing in sanctification, se não estamos crescendo em santidade, if we are not spending time with God in prayer, se não estamos investindo do nosso tempo em oração com Cristo, then the gold will rust, então o ouro enferrujará. and we will cause great harm to the cause of Christ. E nós traremos grande dano à causa de Cristo. Oh, I appeal up to all who are pastors here this Eu morning. apelo a todos que são pastores aqui nesta And I manhã. have been a pastor for 39 years. Eu sou pastor há 39 anos. That we keep our hearts warm with Jesus Christ. Que nós mantenhamos o nosso coração caloroso com a pessoa de Jesus Cristo. And we walk daily with Him. À medida que andamos diariamente com Ele. And our lives are continually being sanctified. E a nossa vida está sendo continuamente santificada por esse caminhar com And we Cristo. are in prayer and feeding upon His Word, E nós estamos vivendo em oração e nos alimentando da sua palavra, so that the gold will not rust. de forma que o ouro não enferruje. And we go to the final piece of furniture. E nós chegamos à última mobília ali In the Holy of Holies, do tabernáculo no Santo dos Santos, which is a ministry of intimate fellowship with Christ. que é um ministério de comunhão íntima com Cristo. As 1 John 1:3 reads, could you read 1 John? Como diz 1 João, capítulo 1, versículo 3, que nós leremos.
O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. And this is our fellowship with the Father and with His Son, Jesus Christ. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. The high priest could go in once a year. Ali, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, On the Day of Atonement. no dia da expiação. And the Shekinah glory of God was present. E a glória Shekinah de Deus estava ali presente. And he was in the most intimate fellowship with the Lord. E ele estava, naquele momento, na comunhão mais íntima possível com Deus. And since Jesus has come, E desde que Jesus veio, the veil has been torn down. o véu se rasgou. And now we can go into the most intimate fellowship with Christ every day, E nós podemos diariamente entrar na comunhão mais íntima com Cristo. every hour, Cada hora nós podemos fazer and isso. every minute. E a cada minuto. May this picture of Christ in the tabernacle Que essa figura de Cristo que nós vimos no tabernáculo be a blessing to you seja uma bênção para você, from God's word to all pastors. da palavra de Deus para todos os pastores. And now I will give you my fourth point, and we must move quickly. E agora eu tenho o meu quarto ponto e nós temos que ir rápido. The mediator of the covenant of O grace mediador da aliança da graça is the Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. He is truly God Ele é verdadeiramente Deus and truly man. e verdadeiramente homem. He is the God-man and the mediator of the covenant. Ele é o Deus homem e o mediador da aliança. As Hebrews 9 says, for this reason Christ is the mediator of the new covenant. Como diz Hebreus 9, por esse motivo Cristo é o mediador da nova aliança. And as mediator, he is making intercession for us. E como mediador ele intercede por nós. In Hebrews 7:25, Em Hebreus 7:25 it says this concerning our Lord and our Savior Jesus Christ. diz o seguinte com relação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. He is interceding for us now. Ele está nesse momento He intercedendo por has nós. been interceding for Ele us. tem estado intercedendo por And he nós shall be interceding. e ele continuará intercedendo por That nós. is comfort for all God's people, Isso é o consolo que o povo de Deus tem, and particularly for pastors. especialmente os pastores. I encourage all of us to go to the mediator daily. Eu encorajo a todos aqui presentes a nos achegarmos ao mediador diariamente, So Jesus Christ can keep our hearts warm. de forma que Jesus Cristo possa manter os nossos corações acalentados com o calor dele. Number 5, Número 5. the recipients and guaranteed promise of the covenant of grace. Os recipientes e a promessa garantida da aliança da graça. The recipients of the covenant of grace are the elect of God. Os recipientes da graça de Deus são os eleitos de Deus. The number of the elect are as the stars in the heaven. O número dos eleitos é como as estrelas dos céus. This is found in Genesis 5, verse 5, but we'll not read it. But he told Abraham that all his descendants would be as the stars of the heavens. Nós não vamos ler, mas em Gênesis 15:5, Deus diz a Abraão que os seus descendentes serão como as estrelas do céu. And they know that there's approximately 200 billion stars in our galaxy. E hoje se estima que existam cerca de 200 bilhões de estrelas em nossa galáxia. The elect are from every tribe, tongue, nation, and people. Os eleitos são de toda tribo, língua, povo e nação. That was the song in Revelation 5 É o cântico que nós encontramos em Apocalipse 5, that was read last night, que foi lido ontem à noite, that James shared some no thoughts texto on. que James partilhou conosco. And I close with this thought: the elect of God will be saved. It's a fixed number and only known by God. E eu quero terminar com esse pensamento: o número dos eleitos de Deus a serem salvos é um número fixo e um número que apenas Deus conhece. And so the covenant encourages us to preach, Então, a aliança nos encoraja a pregar, to call all sinners
into the new covenant chamando todos os pecadores a essa nova aliança, through faith and repentance in Jesus Christ. através da fé e a fé em Cristo e o arrependimento. Confident that it's a covenant of grace and God will supply that in the sinner's heart. Confiantes de que é uma provisão da graça de Deus, da aliança da graça, e Deus suprirá isso ao nosso coração. It's a covenant of promise. É uma aliança da promessa. In Exodus 26, Em Êxodo 20, versículo 6, he said, "But showing love to 1,000 generations mas ele diz, mostrando amor a 1000 gerações, of those who love me and keep my commandments." daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A generation equals about 40 years. Uma geração normalmente tem 40 anos. 1,000 generations would equal about 40,000 years. 1000 gerações seriam 40.000 anos. So I'm not saying this is literal, Eu não estou dizendo que isso é literal. but there's 36,000 years left. Então nós temos desde Abraão 4.000 anos, então ainda faltam 36.000 anos. So go and preach Jesus Christ. Então vocês devem ir e pregar a Jesus Cristo. And the covenant of promise guarantees eternal security of the believer. E a aliança da promessa garante a segurança do cristão. And I will share that Friday morning. E eu partilharei isso na sexta pela manhã. One final thought, Um último pensamento, which has been my third final thought. que já é o meu terceiro pensamento final. The covenant, covenant seal and sign of the new covenant. Okay, let me say this: the ordinance of the new covenant A ordenança da nova aliança is baptism é o batismo and the Lord's Supper. e a ceia do Senhor. As ordenanças. They replace circumcision Eles substituem a circuncisão and Passover. e a Páscoa. But I want to say one thought on baptism. Mas eu quero partilhar um pensamento sobre o batismo. As a Reformed Baptist, Como batista reformado, with the progressive revelation of the covenant of grace, com a revelação progressiva da aliança da graça, we put the sign of the covenant in the New Testament nós colocamos o sinal da aliança no Novo Testamento upon those who are believers. sobre aqueles que são crentes. Listen to Galatians 3:29. Ouça Gálatas 3:19, o que tem a dizer para nós. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. We are under the Abrahamic covenant, Nós estamos sob a aliança abraâmica and all who are in Christ e todos os que estão em Cristo are Abraham's seed são semente de Abraão, according to the promise. de acordo com a promessa, And they are the rightful recipients e eles são os recipientes de direito of the covenant sign da marca da aliança, of baptism in the New Testament. que é o batismo no Novo Testamento. The covenant of grace is a wonderful truth. A aliança da graça é uma verdade maravilhosa. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, Pai Celeste, we thank you for your wonderful covenant of grace, obrigado por tua maravilhosa aliança de graça. your saving grace in our A lives, tua graça salvadora presente em nossas vidas. of Jesus Christ, our Lord and Savior, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, who is the centerpiece of the covenant of grace, que é o centro da aliança da graça. the one who redeemed and saves us, Aquele que nos redime e que nos salva. the one who lives in our hearts through faith. Aquele que vive em nosso coração através da fé. And I pray for every pastor here this morning E eu oro por cada pastor aqui presente nesta manhã, that their love for Christ will grow, que o amor deles por Cristo cresça, that their desire to serve Him will be deepened, que o desejo de servirem a Cristo seja aprofundado, that they will be gold and not rust, para que sejam ouro e não ferrugem, as they present the gospel of Jesus Christ to all they encounter, à medida que apresentam o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas a quem encontram, as they preach the wonderful gospel of grace. à medida que pregam o maravilhoso Evangelho da graça. The covenant of grace is our hope. A aliança da graça é a nossa esperança, It is our foundation.
é o nosso alicerce, that we can go forth with great liberty. de forma que nós continuemos com grande liberdade, Anywhere in the whole world, em qualquer lugar do mundo estejamos, calling sinners to Christ, chamando pecadores a Cristo, that they would come to the covenant of grace, para que venham à aliança da graça, confident that God confiantes de que Deus will supply the grace suprirá a graça to his elect aos seus eleitos, to respond in repentance and faith. para que eles tenham a atitude de reagir com fé e com arrependimento. And this we pray Oramos isso in the wonderful name no nome maravilhoso of Jesus Christ, our Lord and Savior. de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amen. Amém.